Bom dia, a paz de Deus para todos os irmãos e todas as irmãs que estão aqui, né, irmão, no nosso podcast, né, irmãos, desse 28º podcast aqui da Palavra Viva e Eficaz e Verdadeira. Hoje, a data do horário que está sendo gravado esse podcast, 10 horas da manhã em ponto, dia 20 de maio de 2020. Irmãos, eu fico muito, mais uma vez, aqui, né, contente, né, de estar gravando esse podcast. É um assunto extremamente muito sério, né, muito pesado, né, tremendamente, assim, importante para passar, irmãos, que a Bíblia é bem clara. Quando diz em Apocalipse, capítulo 23, uma coisa muito importante para vocês saberem. Eu vou pegar aqui na Bíblia, para que eu quero fazer um pouquinho de suspense, né, para falar para vocês qual é o assunto desse podcast. Mas eu vou deixar bem claro e específico aqui para vocês. Lá em 22 de Apocalipse, no último livro da Bíblia, tem uma parte daqueles que ficam de fora, né? Quem vai ficar de fora da salvação eterna? Quem vai ficar de fora de entrar na cidade santa? São eles. Cães, feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Olha o destaque aqui no último. E qualquer que ama e comete a mentira. O assunto, irmãos, está relacionado à mentira. Irmãos, a mentira, irmãos, eu falo para você, ela é conhecida como pecado de portas para outros pecados, piores e tremendos. Mas é engraçado assim, tudo começa numa mentira que você conta. Tudo acontece quando você conta uma história, né? Que não é verdade verdadeira. Né? Quanto que você é enganado, quanto que você, né, irmãos, cai naquela falácia de Satanás, tudo que está acontecendo. Irmãos, o mundo é do maligno e nós sabemos que o que está acontecendo é muita mentira no meio de algumas poucas verdades. A forma de você combater a mentira, por exemplo, nada mais é que você falar a verdade. Nada mais é, não tem segredo você combater a mentira. A mentira é um pecado que não é difícil de ser combatida. Ela é combatida quando você fala a verdade. É só você fazer o contrário da mentira. É você abrir tua boca e falar a verdade. Aí tem uma outra passagem aqui que eu lembrei agora sobre a mentira. Ela está entre os 10 mandamentos. Você acredita nisso? 10 mandamentos. Um dos mandamentos fala: não levantarás falso testemunho. Olha que eu ainda não introduzi o assunto, hein? No artigo que a gente pegou aqui sobre a mentira. Você entende isso? Não levantarás falso testemunho. Isso aí, irmãos, o que é? É a mentira. Está entre os 10 mandamentos. Você não pode mentir. Você não pode mentir. Aí tem uma coisa que fala da gravidade de falar mentira. Quer ver? Até em Provérbios, olha como tem sentido a Bíblia. Deus alerta demais sobre a mentira, irmão. Demais sobre a mentira na Bíblia. Se você pegar lá Provérbios, que é um livro muito importante, se eu não estiver enganado, no capítulo 6. É no capítulo 6 de Provérbios. Deixa eu ver aqui. Provérbios. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Provérbios, capítulo 6. Olha aqui que fala em Provérbios, capítulo 6. Olha a advertência pesada que Deus dá sobre esse assunto aqui, a mentira. Quer ver? São 7 coisas que abomina a Deus. A 7ª só uma abomina. Qual que está entre eles, por exemplo? Olha aqui. Língua mentirosa. Olha a língua mentirosa. Se você falar mentira, você está fazendo uma coisa que aborrece muito Deus. Olha aí também, testemunha falsa que profere mentiras. Tá vendo aí? Irmãos, 2 coisinhas aqui entre as 7 coisas, 2 coisas relativas à mentira. E eu falo, é porta para variados pecados. É porta. Ela pode levar você para entrar na prostituição. A porta da mentira pode levar você ao pecado do adultério. A porta da mentira pode levar você ao pecado da feitiçaria. A porta da mentira pode levar você ao pecado da idolatria, que a gente sabe que é mentira, né? Essa adoração a homens, adoração à imagem de escultura. Deus não agrada, abomina a Deus. A porta da mentira leva
variados tipos de pecados, como a gente debate aqui. A mentira leva você ao pecado, por exemplo, da fornicação. A mentira leva você à porta do pecado. Principalmente, irmãos, olha que da inveja, né? Da inveja, da bebida, etc. Toma muito cuidado, irmão, com a sua boca. Toma cuidado. A mentira, irmãos, ela não é bom coisa não, irmãos. A mentira, como diz em João capítulo 10, versículo 10, que Satanás é o pai da mentira, porque ele é como um ladrão. O ladrão não vem sequer simplesmente para roubar, matar e destruir. Ele só vem para roubar, matar e destruir. Quem faz isso? Satanás, irmão. Não é Deus que faz isso, é Satanás. Agora, eu vou me introduzir o assunto do seu trato com a mentira. Esse é o assunto do podcast. Seu trato com a mentira, o nosso 28º podcast. Hoje Deus mandou especificar sobre esse assunto, a mentira. Esse mal de você abrir a sua língua e mentir. Você falar coisa que não agrada a presença de Deus. E a gente vai dizer esse exemplo em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de 1 a 11. É Atos dos Apóstolos, irmãos. Aqui sempre tem uma passagem bíblica. E a passagem bíblica dessa vez está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Vamos lá. Vamos ler nas duas versões, né, irmãos, da Bíblia. Primeiro, vamos pegar a versão aqui que está no aplicativo aqui, se eu não estiver enganado. No aplicativo aqui. Vou abrir aqui, irmãos. É Atos dos Apóstolos. Abre aí na Bíblia. O capítulo é muito curto, tá? A gente fala sobre duas pessoas, irmãos, que abusaram desse pecado terrível, que é a mentira. Então vamos fazer a leitura com a ajuda e a guia de Deus. Vamos lá. Olha a palavra que ela fala. É do verso 1 ao 11, tá? Vamos lá. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu para a venda daquele terreno? Antes de você vender, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para os seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu, olha que interessante. Assim que ouviu, Ananias caiu morto. E todos que souberam o que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber o que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou para ela: me diga, foi por este preço que você e seu marido venderam o terreno? Foi? Respondeu ela: foi. Então Pedro disse: por que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Agora eu vou ler essa mesma palavra em Atos dos Apóstolos capítulo 5, só que na versão da Bíblia aqui, tá? Eu vou começar lá no verso 32, sobre essa parte deles aqui no começo, tá? Vamos lá. Aí eu vou adicionar mais os capítulos aqui que a gente lê até o verso 11, tá? Então vamos lá. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Os apóstolos davam um grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas vendendo-as,
traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos, Barnabé, que traduzido é filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe a preço, e depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte por preço da herdade, guardando-a? Não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, também te levarão a ti. E logo caiu aos teus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e sepultaram junto ao seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e todos os que ouviram essas coisas. Então, a introdução principal desse assunto é o seguinte. Ao longo do seu ministério didático sobre a terra, Jesus, irmãos, ele fez tantas revelações assim surpreendentes, até um certo ponto paradoxais, né? Através da referência do seu corpo militante no mundo, que é o quê? A sua igreja. A igreja, né, irmão, primitiva, né? Foi nesse caso, nessa época. Então, entre essas situações, ele está voltando aqui a revelação de dentro de uma própria comunidade cristã, né? Que surgiriam, assim, genuínos e falsos crentes, né? Falsos crentes, falsos e verdadeiros discípulos, né? Existem falsos crentes no dia de hoje? Existe. Existem falsos e verdadeiros discípulos, que são, pode dizer, hoje em dia dos profetas? Existem, né, irmãos? Então, onde tem trigo, tem joio, não é? Tem trigo, tem joio, tem peixe sadio, peixe doentio, tem crentes generosos, tem crentes hipócritas, não é assim? A gente sempre tem que olhar pelo lado das duas coisas. Aonde tem crente verdadeiro, tem crente falso. Aonde tem joio, tem trigo. Aonde tem peixe sadio, tem peixe doentio. Aonde tem crentes generosos, tem crente hipócrita. E onde que Jesus fará isso? Ele fala nos seguintes versos. Mateus capítulo 7, versículo de 15 a 23, como a gente vai ver aqui. Mateus capítulo 7, versículo de 15 a 23. Olha que interessante que Jesus fala lá naquele verso. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Olha como o pessoal engana. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés da ortiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá boas frutas, dá frutas boas. E a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins. E a árvore que não presta não pode dar boas frutas, né? Frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Olha que advertência. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Não é toda pessoa que se chama Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios, e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Sabe o que é interessante saber isso aqui, irmãos?
falso profeta é tipo de um mentiroso. É o tipo de uma pessoa que profere aparentemente da parte de Deus, mas na verdade está proferindo do espírito do engano, né? Por quê? Suas obras são más. A gente disse isso no podcast, que a gente explicou como se identifica um falso profeta. Você vai identificar porque a sua própria vida é errada, a sua vida não é boa, né? Ou seja, ele não tem um bom testemunho. Em outras palavras, o caráter dele é reprovável para Deus. Você identifica um falso profeta pela profecia. Ele fala uma profecia, não cumpre diretamente, toda vez não está cumprindo a profecia, toda vez e ser constantemente, direto, falso profeta. Você também identifica um falso profeta se ele tiver um sonho que não vem do proceder de Deus, vem do proceder do Espírito do engano, né? Porque o que vem de Deus é revelado o quê? Pelo Espírito Santo. E ele vem com a palavra. Sempre ele dá algum sonho com discernimento da Bíblia. Entendeu, irmãos? Isso é um falso profeta. A gente sabe que o falso profeta também gosta de colocar a pessoa no mau caminho, né? Usa a lei de homem na tua igreja. Então, eles são disfarçados de ovelhas. É aquele tal ditado, lobo em forma de pele de cordeiro, né? Mais ou menos isso. Você conhece eles. Vocês sabem, o espinheiro deles não vai dar uvas. Porque espinheiro, né, irmão? Jamais vai produzir uva. Urtiga não vai dar figo jamais, que é urtiga. Então, toda boa árvore, ela vai dar bons frutos. Como a gente falou recentemente, do podcast que ele falou do fruto do Espírito. Agora, a árvore que não presta vai dar frutas ruins sempre. É a atitude da pessoa, irmãos. A árvore boa pode dar frutas ruins. E a árvore que não presta não pode dar boas frutas. Pode. Então, toda aquela árvore que não der boas frutas é cortada e jogada no fogo. Então, é isso mais ou menos. Para você ter uma ideia, nem todo mundo que diz assim na palavra, Senhor, Senhor, profetizei, orei, jejuei, fiz tua vontade. Aí você viveu na mentira, você se deu de crente hipócrita, você se comportou como joio, você se comportou como falso profeta, falso crente, comportou como peixe doentio. Como que você vai ser salvo? Como? Me diga. Me diga como que você vai ser salvo. Vamos para outro capítulo aqui, ó. Capítulo 13, versículo 24 a 30. Olha que Jesus fala também. Sempre nas palavras de Jesus, irmãos. Olha lá, 24 a 30. Olha o que Jesus fala aqui, ó. Jesus contou outra palavra, ele disse ao povo, o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí, os empregados dos donos das terras chegaram e disseram, patrão, o senhor semeou semente boa nas suas terras. De onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso? Respondeu ele. E eles perguntaram, o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita, arranquem primeiro o joio e amarrem feixes para ser queimado. Depois coe o trigo e põe no seu depósito. É mais ou menos isso aqui, irmãos, do verso 30. A gente está falando aqui da parábola de quê? Do trigo e do joio. Irmão, trigo é trigo. Joio é joio. Um significado comum de joio e trigo. O joio, por exemplo, é o quê? É o ímpio. É o que não valoriza a palavra de Deus. É o ignorante. É o intolerante. É uma pessoa que só quer o mal da pessoa. Uma pessoa que quer só mentir. Enganar. Ir por base do engano. Já fala o nome. Joio não presta. Joio é como a moinha que o vento espalha. E o trigo é os justos. É os justos. É as pessoas que andam na presença de Deus. É as pessoas que não negam a eficácia de Jesus na tua vida. É aqueles que andam fazendo a vontade dele. Aqueles que andam em verdade. Que andam na tua justiça. Não retém da palavra de Deus. Sempre medita de dia e de noite. Sempre se guarda do inimigo. É engraçado isso, né?
Porque aonde toda vara que dá fruto, é o quê? Vai ser colhido no cesto. E toda planta que não dá fruto, ela é cortada. É como fala, joio e trigo. Não é verdade? Joio e trigo. Joio representa quem? O povo que está andando na verdade. O joio é o quê? É aqueles que andam na mentira. Em outras palavras, como tem no nosso assunto, né? Agora vamos para o capítulo 36. Olha como tem sentido a palavra. 36. Acho que é 36 do que agora? Versículo 36, na explicação da parábola, ó, a 43. Então Jesus deixou a multidão, voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. É o mundo aqui, esse mundo podre, irmãos. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino. E o joio são os que pertencem ao maligno. É que nem fala. Justo e ímpio. Não tem outra forma. O justo é a semente boa, que são as pessoas que pertencem ao reino de Deus. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. Você vê só? O que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os que fazem a colheita são quem? Os anjos. Quem vai arrebatar a noiva? Os anjos. Os anjos. Quem vai tirar os justos? Os anjos. Assim como o joio é juntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. Está na Bíblia, irmãos. Não tem invenção nenhuma. O Filho do Homem mandará os seus anjos, eles já juntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos que praticam mal. É o que ele vai fazer, vai juntar todos os pecadores, todos os incrédulos, todas as pessoas que aborrecem a palavra de Deus. Depois os anjos vão jogar essas pessoas na fornalha de fogo, ou seja, o lago de fogo, que arde como enxofre, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. É a vida eterna, irmãos. É a eternidade. Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Então eu comparo para você dois tipos, joio e trigo. Ou você é joio, ou você é trigo. Não tem outra forma. Ou você é joio, ou você é trigo. É como falar para você, ou você é crente generoso, ou você é um crente hipócrita. Ou você é um crente verdadeiro, ou você é um crente falso. Não é verdade? Ou você é um peixe sadio, ou você é um peixe doentio. Olha a outra passagem aqui, ó, 47 a 50. Olha aqui, ó, o reino dos céus é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes para todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores arrastam para a praia e sentam para separar os peixes, que os que prestam são postos dentro dos cestos, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo. Ali eles vão chorar e ranger os dentes de desespero. Olha que interessante, tudo isso são parábolas. Então são dois povos. Um mente, outro fala a verdade. Um anda certo, outro anda errado. Um é generoso, outro é hipócrita. Um é joio, outro é trigo. Um é verdadeiro, outro é falso. Então, o que diz esses peixes que vão ser separados, né, irmãos, e vão ser jogados no lago de fogo? E o outro peixe que vai ser colhido ao cereiro. Assim como o joio, que vai ser juntado e jogado no lago de fogo, o joio. E o trigo vai ser juntado e guardado no cereiro. Tal verdade, irmãos, aliás, é dolorosa. Teve comprovação forte, trágica, no início da igreja cristã apostólica. Desde antigamente, irmãos. Surgiram ali Ananias e Safira. Eles são exemplos de falsos professantes da fé. São crentes falsos. São mentirosos, são joio. Ali um Simão explorador, mas ali falsos mestres e doutrinadores. Como diz nos primeiros versos. Eles estavam lá vendendo uma propriedade, não é verdade? Eles estavam retendo parte daquele preço.
sabendo também sua mulher, levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Então, é este drama de almas e corações que vem se repetindo através da história do povo de Deus. Irmãos, Deus dá uma ordem. Você segue à tona a ordem que Deus te dá? Você segue? Você sempre fala a verdade? Você sempre olha para a pessoa e diz claramente a verdade da palavra de Deus? Você realmente professa na verdadeira fé? Ou você fica contando historinha mentirosa? Ou você fica abrindo a tua língua para contar só mentira? Coisa que desagrada o Criador. Hein? Esse drama de alma e coração vem se repetindo através da história do povo do Senhor. Tudo começou com Eva, né, irmão? Eva, a serpente, né? Os dois, Adão e Eva, no paraíso. E a serpente chegou lá e falou, é verdade que não pode comer do fruto do conhecimento da ciência do bem e do mal? É verdade que você não pode comer do fruto? E ela falou a verdade, esse princípio. Olha, de todos os frutos nós podemos comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não podemos, porque se nós comemos, nós morreremos. Aí Satanás começou com a mentira e falou, não é verdade isso. Os seus olhos vão se abrir, se vocês comerem, seus olhos vão se abrir. Não é verdade? Vão se abrir e vocês serão soberanos, iguais como Deus. E ela caiu nessa falácia, pegou o fruto, comeu. Deu também um pedaço para o seu marido Adão, caiu na tentação. E o que aconteceu? Os olhos despertaram o quê? Vem da nudez. É que nem na criação antigamente. Viram? Aí Deus ele andou no Jardim do Éden e ele falou assim, onde você está? E ele falou assim, eu me escondi, Senhor, porque eu estava nus. Aí ele falou assim, ouvi seus passos, eu me escondi porque estava nus. Aí Deus, que ele já sabe das coisas, né, irmão? Antes de falar, ele já estava claramente assim, claro. Já sabia da mentira, já sabia da armação toda, já sabia do que o inimigo aprontou, já sabia de tudo. Porque Deus, irmão, antes de você pensar em alguma coisa, ele já sabe se você está falando da verdade ou falando da mentira. Inclusive, no teu pensamento, ele também analisa. Até o teu pensamento, ele percebe quando você está falando alguma verdade ou alguma mentira. Ele já sabia, mas ele fez questão de perguntar. Aí o que ele falou? Quem te revelou que estavas nus? Por acaso comeste da árvore que eu havia proibido de você comer? Não é assim? Uma mentira. Uma mentira vai fazendo com que a pessoa funda do pecado cada vez mais. É a forma mais comum que Satanás usa para derrubar alguém da presença de Deus. E tudo começa nesse pecado da mentira. Ele é porta para outros pecados piores. Deus está falando aqui forte no meu coração. Quantas pessoas que caíram na mentira de Satanás? Quantos? Eu vou revelar umas coisas aqui da parte de Deus nesse assunto. Eu vou falar uma verdade aqui tremenda, que vocês vão ficar chocados. Sabe, irmão, essa doença aí que vocês estão vendo? Toda essa informação, tudo isso que vem do mundo, todo esse noticiário, esse pessoal que fala do corona, esse negócio que fala do poder político, tudo mentira, irmãos. Sim, a doença existe? Existe. O número de casos é verdadeiro? Não, é falso, é mentira. O povo caindo na mentira de Satanás. Tudo sendo preparado para o governo da besta. E o povo caindo na mentira grande deste mundo. A terra, irmãos, é plana. Vocês sabiam? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que a terra realmente é plana? Ah, mas quem revelou isso? Foi Deus. Esse dia para mim me falou, bradando no meu coração. A terra é plana. O povo perece por falta de conhecimento. Não lê Bíblia. Existe um livro, irmão, chamado Enoque. Sabia que ele foi um capítulo de uma Bíblia? Antigamente, na Bíblia, ele estava o livro de Enoque. Só que o povo tirou. Porque tanta verdade está lá. Quer saber sobre os céus e a terra? A terra, ela é, irmãos, uma grande bola, parecido com um selo, sabe? É que nem se você pensa no selo. Pensa no selo de correio. Pensa no selo, no selinho que você coloca. Aí dentro dela tem uma parte de terra. Deus construiu assim.
Aí pensa num domo que cobre aquela bola. Se você já viu em desenho animado, alguns desenhos animados, ou algum filme, não sei dizer para você, você já viu pessoas dentro de um domo, certo? Aí elas ficam presas lá dentro do domo. É mais ou menos assim a Terra. E o povo falou, você aprendeu ciência, aprendeu história, aprendeu que a Terra é redonda, aprendeu que tem espaço, que tem galáxia. Mentira de Satanás. Vocês caíram numa trama mentirosa o tempo todo. Então é como fala, o mundo és do maligno. Tudo que está à tua vista é tudo mentira. E você caiu nessa falácia o tempo todo. Você caiu que nem bobo. Aí tudo que você aprendeu em ciências, em história, né? Você caiu na mentira de Satanás. Caiu na síndrome de Lúcifer. Vocês sabiam disso? Ah, mas que loucura. Eu nunca ouvi. Ah, agora você está ouvindo a verdade. Tem muito mais ainda de verdades aí que você não sabe. Mas é interessante que Deus só me dá de falar dessa parte aqui. Agora, vamos continuar aqui o assunto do... Porque a mentira, irmãos, ela faz parte de todo o contexto da Terra. Todo. Então esse drama que vocês estão vendo aqui, repete até nos dias de hoje. Então, ao lado de um exemplo aqui, um vulto heróico como Corigny, ele trepida com um fraco e covarde do rei Henrique, se tiver direito assim, 4, né? Perto da figura do rei, do fiel, do Martim Lempereur. Aqui as nossas terras, ainda no calor da reforma do século XVI, toma saliência trágica, a figura apostata de Frigrenon, o Caim da América. Mas Cristo sabe distinguir entre os falsos e os verdadeiros discípulos seus. Ou seja, não adianta você mentir. Ele sabe quem verdadeiramente anda nos caminhos dele. Ele sabe quem é falso, ele sabe quem é verdadeiro. Não adianta. O próprio cristianismo sadio e valoril, que louvado seja Deus, né? Mais tarde ou mais cedo, põe às claras quantos tentam macular o seu bom nome e extravaiar a carreira vencedora. Quantas pessoas, irmão, que caiu na falácia de Satanás? Quantas pessoas caiu na mentira? É você pensar no dia de hoje, a mídia só mente. Só que a mentira vai cair por terra um dia. Agora você faz sentido, se você pensar na Bíblia, faz sentido quanto que o céu vai dobrar que nem um pergaminho? Quando o céu cair, vamos dizer assim, quando vir o fim dos tempos, imagina um céu lindo que você vê à noite sendo dobrado, que nem pergaminho. Aí faz sentido, né, irmão, do domo. Faz sentido, porque aí vai ser tirado. É como fala, o povo perece por falta de entendimento. Pois é. Há Barnabés cristãos que confrontam a alma crente com seus exemplos formosos de piedade. O próprio Atos dos Apóstolos 4, eu vou até ler aqui, ó, na minha Bíblia normal. Já estou com ela aberta aqui. No versículo 32 a 37, deixa bem claro, né, a alma da multidão que criam, né? Ninguém dizia alguma coisa do que possuía, era a sua própria. Ninguém dizia alguma coisa do que tinha direito. Mas todas essas coisas naquela época eram comuns. Os apóstolos eles davam com grande poder o testemunho verdadeiro da ressurreição de Jesus Cristo, irmãos. Tenha certeza disso. E todos eles haviam abundante graça. Então não havia, pois, eles necessitado algum. Porque todos que possuíam herdades, ou seja, as casas da época, vendendo-as, traziam o preço de fora vendido e depositado aos pés dos apóstolos. Cada um, irmãos, repartia cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Isso aqui é a verdade, né, irmãos? Então José, congominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho de consolação, levita, natural de Chipre, ele possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço, e depositou aos pés dos apóstolos. Você vê só esta verdade? Então, de modo que o próprio Ananias e Safira são apenas, entre o povo de Deus, exceções lamentáveis. Avisos solenes. Onde estou eu, Senhor? Tal deve ser a pergunta sincera que cada leitor deve fazer a si mesmo no estudo da lição presente. Aí você vai entender o seguinte. Tudo isso é a introdução ainda do assunto. Para você entender o quanto você caiu na síndrome de Lúcifer. Ou na mentira de Satanás o tempo todo. Tudo isso aqui é mentira. Tem verdade? Tem. Vou dar um exemplo de uma verdade que você sabe. Continente, o país que você mora, né? Os estados brasileiros são verdade, né?
Está na história do Brasil, na história do mundo. Isso aí é verdade. Europa existe, África existe, mas o formato da Terra você não sabia. Agora você sabe. Vai lá no Polo Sul, vê quantos acordos de tratado que eles fizeram. Por que o povo não pode pisar lá no Polo Sul? Eu vou contar um segredo para vocês. Por causa do domo. Por causa do limite do domo. Lá tá, né, irmão, uma coisa de Deus tremenda, que é o limite. É só você ler em Gênesis, capítulo 1, quando fala do segundo dia da criação. O que Deus fez no mundo? Criou um firmamento. Firmamento, ele separou as águas. A água que está aqui na terra, que você observa, é chamada de mar. E a água que está no céu é chamada de firmamento. Que deu um outro nome mais comum. Céu. Não é verdade? Céu. Esse céu azul que você vê, na verdade, é um oceano que está em cima da terra. E as estrelas estão em cima. O Sol não fica a 150 milhões de quilômetros da Terra. Ele está em cima do domo. Em cima. Junto com a Lua. E o Sol e a Lua são do mesmo tamanho. Nossa! Estamos falando aqui a verdade. Aí você imagina, nossa, como que eu fui enganado? Foi enganado mesmo, porque você acredita em tudo que a mídia fala. Aí você não busca a presença de Deus e você é enganado pelo sistema. Agora nós vamos começar aqui o assunto em si. Primeiro item, luz sobre o texto. Então vamos lá, duas fontes do perigo para a igreja. Os perigos de fora e os perigosos de dentro. Tanto perigo de fora quanto perigoso de dentro. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 1 a 22, registra a primeira tentativa de inimigos de fora para destruir a sociedade dos cristãos. Eles fizeram de tudo para destruir esse povo, irmãos. Fizeram de tudo, sabe? Para destruir essa sociedade de cristãos. Então, irmãos, eles começaram então, a perseguir os cristãos. Começou a perseguir. Então, eles perseguiram. O fogo da perseguição propriamente dita, elas foram atiçadas a fim de consumir a igreja. Mas a igreja era semelhante a 3 hebreus que foram lançados na fornalha de Nabucodonosor. As chamas não fizeram mal, e estava com eles um semelhante ao Filho de Deus. Então essas perseguições somente espalharam as boas notícias e manifestaram o poder da graça de Deus. Mas chegamos agora a um assalto mais perigoso. O que foi feito dentro da igreja? O fogo não pode consumir, nem a água pode apagar a igreja. Só os inimigos de dentro que podem consumir. Agora vamos estudar hoje a nova política de Satanás, a mudança da tática da parte do inimigo. O assalto agora vem de dentro, mas veremos como Deus fez com que isto também contribuísse em proveito do Evangelho. E a gente vai ver esse assunto já já. Antes da gente explicar essa parte aqui, irmãos, vale dizer uma coisa sobre a questão da mentira. Aí eu quero que vocês entendam sobre esse artigo que eu vou ler aqui para vocês entenderem. Eu peguei na internet. Esse artigo chama O Cristão e a Mentira. O problema maior da mentira. Então a pessoa diz uma mentira aqui, outra colar. Então assim, pouco a pouco, vai deteriorando os seus principais espirituais cristãos. Os princípios cristãos são tirados, né, irmãos? Então vamos ler isso aqui, ó. O problema maior do mentiroso não é apenas questão de ser mau caráter. É uma doença que é reconhecida, que pode ser tratada. Mas o envolvimento com o pai da mentira, como descrito em João, capítulo 8, versículo 44. Vamos lá, João, capítulo 8, está na Bíblia. Versículo 44. Olha o que fala. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, porque ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás é o pai da mentira, irmão. Como que o inimigo engana? Então tendes por pai o diabo, quereis satisfazer os desejos do vosso pai.
Ele foi homicida desde o princípio. Sempre foi homicida. Não se firmou na verdade, porque não tem verdade nele. Quando ele profere mentira, fala o que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A mentira funciona para essas pessoas, com base do apoio das atrocidades cometidas em nome da mentira. A mentira é um vício. É como uma droga e seus efeitos na sociedade, no psicólogo e no mundo psicológico e no mundo espiritual, principalmente, são as mais devastadoras. A verdade sobre a mentira é que sempre tenta se esconder nas mais profundas camadas do seu inconsciente, as armações, as maldades humanas. Esse lugar não nos pertence, e sim a Satanás. O mentiroso se esconde na escuridão da sua alma, o que estará sob domínio e influência do seu verdadeiro dono. Embora as pessoas acreditem em Deus, ainda continuam a cometer erros e machucar os outros. E vivem como se nem existisse. Como se nem existisse Deus, né, irmão? Para eles não existe Deus. A realidade que vivem impede que vejam a verdade. Olha, a realidade em que vivem que impede que eles vejam a verdade. Elas conhecem a verdade, mas infelizmente fazem uso da principal ferramenta do inferno, como qualquer pessoa que não acredita neste Deus. É um verdadeiro incrédulo, como fala. Incrédulo mesmo. A escuridão da mentira o cega, enganando a sua mente, fazendo acreditar que suas mentiras não são tão grandes, que são mentiras ditas sem intenção de enganar ninguém. Além disso, que Deus não está preocupada com elas, pois são ditas muitas vezes até para evitar um mal maior, mas não adianta nos enganarmos, mesmo assim, sem intenção de não fazer mal. São mentiras. E toda mentira tem uma raiz negativa psicológica e espiritual. Para Deus não tem mentirinhas, pecadinho. Pecado é pecado, independente do seu tamanho. Tem sempre consequências para a nossa saúde mental e espiritual. A Bíblia revela o poder nefasto da mentira. Ela conta que, como medida de precaução, os vinhedos eram protegidos por cerca de cercas contra grandes raposas. Mas eram as raposinhas o maior perigo, pois sorrateiramente, através de pequenas fendas na cerca, atacavam as videiras, roendo a raiz de toda a vinha. Isso acontecia principalmente quando elas estavam ainda em flor. As pequenas mentiras, irmãos, elas começam assim, devagarinho, sorrateiramente, transformando em mentirosos profissionais, sociais, com tempo, compulsivos. E as suas consequências, se não descobertas e tratadas, podem ser desastrosas, tanto para o mentiroso quanto para as suas vítimas. A Bíblia diz que em Marcos 4, capítulo 22, versículo 22, vamos lá, 4 de Marcos, versículo 22. Porque nada há encoberto, que não haja de ser manifestado, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Porque nada tem coberto para Deus, que não haja de ser manifestado. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Nada mesmo. Quem nunca leu a Bíblia sabe que a mentira deixa rastro. E uma hora ou outra ela será descoberta. Eis aí o grande perigo das mentirinhas. A pessoa diz aí, aqui outra, a Corá. E assim pouco a pouco vai deteriorando os seus princípios espirituais cristãos. Há pessoas mesmo as não cristãs, que são éticas e não aceitam a mentira. Tem o maior cuidado de construir sua história, com princípios bem definidos, onde não cabe a mentira, o engano, a hipocrisia. Ela constrói seu caráter baseado em princípios verdadeiros de moral. E mesmo sem conhecer a Cristo, vivem como nós. O que conhecemos, deveríamos viver. Porque nós que conhecemos e somos ensinados a prosseguir em verdade, somos às vezes tão mentirosos. Devemos ter um cuidado de cercar nossa vida, preocupando-se com grandes mentiras, mas relaxamos com as pequenas, que na realidade são as mais perigosas. É justamente isso que tem acontecido na vida de muitos cristãos. Cuidam de não falar grandes mentiras, mas fazem uso das pequenas na maior cara de pau. Aí uma hora a casa cai, pois não há mal que sempre dure, e reclamam da igreja, muitas vezes de seu pastor, de seu Deus, principalmente porque não consegue melhorar e conquistar coisas, e realizar seus sonhos de vida. Colocam a culpa dos seus fracassos em tudo,
e em todos, menos em si mesmas. Vivem a vida, perdem seu tempo em usar sua inteligência para enganar as pessoas, a si mesmas. Até seus sonhos são uma mentira. Como podem estes se requerer de Deus? O cumprimento de suas promessas verdadeiras? Se estão sendo cúmplices do pai da mentira. Hein? Quando mentimos, nossas orações não passam de palavras vazias, sem sentimento nenhum de fé, devido à hipocrisia espiritual em que vivemos. O Senhor Jesus não tolera o mentiroso. Sua maior revolta é contra o hipócrita. Não devemos esquecer da verdade. E que tem parte com a mentira é conveniente com o diabo. Jesus nos deixou vários ensinamentos sobre a mentira. Ele perdoa o mentiroso, não a mentira. O Senhor disse, quando ele, o diabo, profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por que mesmo conhecendo a palavra de Deus mentimos, hein? Existem os intitulados mentirosos habituais. Mentem pela falta de caráter mesmo, para levar vantagem em tudo, se safar de alguma situação de desprazer, para agradar pessoas, sempre com o intuito de ficar bem na fita, ou conseguir o que quer. Acredita que a mentira não tem consequências, e é normal uma mentiria de vez em quando. Sabe que tudo que dizem é mentira, e sai por aí com esses comportamentos inconsequentes, mentindo, enganando sempre que precisar. Ou quando vê uma oportunidade de se dar bem. Às vezes nem se dá bem, não importa se precisar. Conhece a mentira, mas acha normal a diferença dessas mentiras. Para as patológicas, é a frequência, a qualidade fantasiosa. Vós, João capítulo 8, versículo 44, fala o seguinte. Vós sois do diabo e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Porque nós cristãos sabemos que o diabo é o pai da mentira, como está escrito em qualquer Bíblia, seja católica como evangélica, não importa a Bíblia, tanto católica como evangélica, qualquer Bíblia está escrito que o diabo é o pai da mentira. Conhecemos os ensinamentos e a vontade de Deus expressa na Bíblia Sagrada. Nós sabemos que a mentira é a principal arma de Satanás, que Deus é a verdade. Mesmo sendo cristãos atuantes, que estudamos, será que também mentimos? Se conhecemos a palavra de Deus, sabemos que o salário do pecado é a morte, e que a mentira então é um pecado. Porque mesmo sabendo das implicações espirituais que Deus abomina, a mentira porque mentimos, tantos e nos deixamos enganar por elas. A resposta a esta nossa natureza pecaminosa e a nossa geração está na nossa natureza pecaminosa e na nossa negação. Essa natureza pecaminosa, apesar de crucificada em Cristo, ainda exerce uma influência que não é sempre aparente. A visão do mundo inteira do mentiroso foi moldada pelo processo de alívio de tensão, pela busca de prazer, de alívio do desprazer. Esses são os elementos de sua natureza pecadora, ou carne, com o qual ele lutará por tanto tempo permanecendo neste mundo, podendo se erguer, eventualmente, ou causar sua própria derrota. Mentirosos precisam de ajuda de conselheiros treinados que, através de um processo de terapia e discipulado intensivo, ou que ensinará a ser transformados pela renovação das suas mentes. Está escrito aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Está escrito aqui, ó. 12 de Romanos. Ensina bem, né? 12, versículo 2. Olha aqui, ó. E não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aprender a comandar no Espírito para não satisfazer os desejos da carne, como em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Deixa bem claro aqui em Gálatas, capítulo 6, versículo 16. E para todos que seguem essa regra na sua vida, que a paz e a misericórdia estejam com eles, com todo o povo de Deus, para que você não caia na mentira de Satanás. Você não vai cair, né, irmãos? Se você tomar cuidado, né? 16. Aqui, ó. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeça o desejo da natureza humana.
O grande problema para a transformação de caráter e cura psicológica está no mecanismo de defesa do ego. E Deus nos ensina exatamente isto quando diz: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, né? Mas o Senhor avaria o espírito. Provérbios capítulo 16, verso 2. Cadê Provérbios? Capítulo 16, verso 2. Olha que interessante isso aqui, hein? O Senhor sabe, irmãos. Versículo 2. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga suas intenções. Ele julga, irmãos, o tempo todo. O tempo todo está te observando lá do céu. A Bíblia torna claro que o homem tem uma habilidade temerosa de tornar-se auto-enganado. Jeremias capítulo 17, verso 9. Jeremias, capítulo 7, verso 9. Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram para encobrir mentiras, oferecem sacrifícios a Baal e adoram outros deuses que vocês não conheciam no passado. E vê só, você cai na ilusão do mundo, você cai. Em outro lugar, isso é ilustrado tão poderosamente quanto na área de mentiras, da hipocrisia, da dissimulação. Provérbios capítulo 14, verso 25. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que bisboca em mentira é enganador. Extraído do livro, porque as pessoas mentem. Isso aqui, irmãos, é um artigo de uma pessoa que é formada como psicóloga, que ela chama Marisa Lobo, e ela foi extraído do porque as pessoas mentem. Por que a mentira? Por que as pessoas mentem? Eu já vou ler um outro artigo, mas está no celular, tá, irmãos? Mas é interessante você saber o quanto que você cai nesse grande engano da mentira. Então, vamos então ver aqui, agora, a nova política de Satanás, né, irmão? A mudança da tática por parte do inimigo, o assalto que vem de dentro, mas veremos como Deus fez que isso também contribuísse em proveito do Evangelho. Então, vamos começar lá no verso 5, verso 1, que um nome por nome é Ananias. Então, o nome significa favorecido do Senhor. O seu caráter, irmão, contrastava notavelmente com o seu nome e também com o caráter de seu homônimo. Um dos 3 jovens hebreus que, por ordem de Nabucodonosor, foram lançados na fornalha ardente, por não querer negar o seu nome, o seu Deus. Como em Deuteronômio, capítulo 3. Não é verdade? Daniel, capítulo 3, né, irmão? Quem que fala em Daniel, capítulo 3? Que não negaram por causa de não negar o nome de Deus. Não quiseram cair nessa falácia de Nabucodonosor. Não quis adorar a estátua. Todo mundo sabe da história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Esses 3 aí não adoraram a estátua que Nabucodonosor levantou. Eles foram lançados na fornalha ardente, porque eles não queriam negar a Deus. Então eles queriam andar na verdade. Não queriam adorar estátuas. Não queriam idolatrar. E nós sabemos que a idolatria é uma mentira tremenda no mundo. Porque uma imagem de escultura não fala, não anda, não tem ouvidos para ouvir, mas não ouve. Tem visão para ver, mas não vejam. Tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouve. E o povo cai nessa idolatria até hoje. Com Safira, sua mulher. Esses 2, irmãos, eles eram do número dos discípulos que, segundo parece, de boa fama na igreja. Ananias, pois, resolve vender um certo campo e reservando para si parte do preço. Com quê? Com fraude, com hipocrisia. Levou a outra parte e pôs aos pés dos apóstolos como se fosse o preço todo. Olha que interessante isso aí, ó. Ananias, irmãos, ele estava vendendo aquele campo dele. Ele estava reservando parte do preço, só parte do preço, né? Com fraude, ou seja, com mentira, com hipocrisia, porque ele era hipócrita. Levou a outra parte, não levou? Ele levou a outra parte e pôs aos pés dos discípulos, como se fosse o preço todo. Era só uma parte que ele tinha que vender, não tudo. Entendeu como que ele foi mentiroso? Glória ao teu santo nome, Senhor. Foi mentiroso, armou, porque ele queria resolver vender as 2 partes, como se fosse o preço todo. Então, sem dúvida, fizeram uma reunião dos discípulos para serem vistos dos homens.
E Safira era consentidora da transação, ou seja, ela era cúmplice dele. Mulher dele e cúmplice. Calvino diz com bastante espírito que Ananias honrou mais os pés dos apóstolos do que os olhos de Deus. O ato em si, como aparência, era belo. Né? Eles aparentavam fazer uma boa atitude para Deus. Eles aparentavam com, né, honrando, mas não honrou completamente. E disse Pedro no verso 3, como soube Pedro o que tinha passado? Como que ele soube? Hein? Ou o fato que foi revelado? Ou talvez Pedro ouvira falar da venda do campo e do preço pelo qual se vendeu? Por que tentou Satanás no teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Irmão, Satanás, você sabe. Ele é tentador, o acusador, o adversário do homem, o pai da mentira. Note em contraste. Os apóstolos, irmãos, eles eram cheios do Espírito Santo. Pedro era cheio do Espírito Santo. Como que ele soube dessa situação? O próprio Espírito Santo, né, irmão? Mostrou para ele isso. De sorte que não havia lugar para Satanás. O coração de Ananias estava cheio de Satanás. E quantos que tem o coração cheio de Satanás com esse mundo, irmão? E não havia lugar para o Espírito Santo. Não pede. Não pensa em Deus, irmão. Não oro, não medito, não se arrependo do seu pecado. Mente o tempo todo. E Satanás é o quê? Pai da mentira. Então, irmãos, Ananias estava cheio de Satanás e não havia lugar para o Espírito Santo. Ananias, irmão, tinha aberto o seu coração às malignas influências. E finalmente não quis resistir à tentação. O homem prudente, irmão, verdadeiro, ele não brinca com fósforo junto de um pavio de pólvora. Um pavio de pólvora, né, irmão? Tu mentiste ao Espírito Santo. Olha que interessante isso. Irmãos, Pedro, ele era que nem certas pessoas, irmão, que andam na presença de Deus, é cheio do Espírito Santo. É cheio. Porque quem convence do pecado não é o Espírito Santo? Não é o Espírito Santo que revela as verdades? Se você anda com Deus, com Jesus, o Espírito Santo, ele vai revelando os mistérios aos poucos. Como eu falo para você, o inimigo só tenta, só acusa, é adversário do homem, é pai da mentira. Somente só rouba, só mata. Esse é o trabalho de Satanás. Mas o povo verdadeiro de Deus, ele não dá lugar para Satanás. Ele está cheio, revestido no Espírito Santo. Ele não vai dar bora às influências malignas. Não vai dar bora. Não vai ligar na tentação. Não vai cair na tentação. O homem verdadeiro e prudente, irmão, ele não brinca com fósforo junto a um pavio de pólvora. Não brinca. Imagine se você, por exemplo, vamos dar esse exemplo típico. Você tem a pólvora, você tem um fósforo. Pega fogo, pega um isqueiro, pega um fogo, coloca no fósforo, coloca no barril de pólvora para ver o que acontece se você não vê uma explosão. Tu mentiste ao Espírito Santo. Irmãos, Deus mostra, irmão, quando a pessoa mente. Se você andar direito na presença de Deus, Deus mostra as verdades que você nem sabe. É para você ter uma ideia. Temos que andar na verdade, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele que mostra a verdade. Ele que tem os mistérios verdadeiros. Sabe, irmãos? E Ananias estava com o coração podre, por causa das influências do maligno, por causa do mundo. Quantos Ananias que existem na vida, irmãos? Fala uma coisa, mas mente de uma outra forma. Segue um mau exemplo de uma pessoa assim. Um mentiroso. Um hipócrita. Quantos hipócritas que existem na terra, irmãos? O tempo todo mentindo. O tempo todo enganando. O tempo todo safando da verdade. Achando que vai andar bem. Por seu próprio proveito. Por sua própria maldade. Por sua própria podridão no teu coração. Teu coração podre. É um coração ruim. Sabe, irmão? Vive com influência maligna. Quantos, irmão, que gosta de uma mentirinha, gosta de uma fofoca, gosta de uma falsidade o tempo todo. É que nem eu falo para você, irmão, pessoas de Deus não são enganados e não são influenciados pela mentira. Não são influenciados pela mentira.
Vocês entendem isso, irmãos? Só um minutinho. Ô, meu pai. Peraí, Deus. Bom dia. Então, irmão, você não seja influenciado pela mentira, não, irmãos. Glória ao teu santo nome. Como que você vai cair nessa falácia de Satanás, irmãos? Glória ao teu santo nome, Senhor. Quantas pessoas, irmãos, que caem na falácia do inimigo. Sabe, irmãos? Influencia por qualquer coisa. Influencia por qualquer maldade. Influencia por qualquer engano por aí. Glória ao teu santo nome. E o povo cai, né, irmão, na falácia do inimigo. Cai. Não andam direito. Né? Não se conservam. Não se preparam. Então tem muitas pessoas, irmão, com a natureza de Satanás no mundo, irmão. Tem e andam errado o tempo todo. E continua pecando cada vez mais. É assim, desse jeito. Então, irmãos, vale dizer o seguinte, irmãos. Ananias, irmãos, estava cheio de Satanás. Estava cheio, estava brincando com pólvora. Estava brincando. Estava mentindo para o Espírito Santo. Então ele mentiu tanto por palavras como nos próprios atos que ele fez. Ele mentiu, irmãos, ao Espírito Santo. Porque a oferta foi feita não aos apóstolos, nem à igreja, e sim a Deus. Ele mentiu para quem? Para Deus. Para Deus. Né? Por isso Davi disse: contra ti pequei, e fiz o mal diante dos teus olhos. Ele fala isso em Salmo 54, versículo 4. Eu pequei, Senhor. Eu fiz o mal diante dos teus olhos. Pessoas de Deus, irmãos, confessa o teu pecado. Sabe? Pede perdão verdadeiro. O pecado contra os homens não é nada em comparação com o pecado diretamente contra Deus, irmãos. Conservando, porventura, não seria teu? Olha que interessante isso aí, ó. Isto é o seu campo. No verso 4, como faz essa palavra. Não houve compulsão alguma. Ananias, ele não era obrigado a vender o seu campo. Ele não era obrigado, mas ele fez isso. E depois de vendido, o valor era seu. Ele não era obrigado a vender a sua propriedade. Não era. Depois de vendido, o valor era de quem? Era dele. O pecado que Ananias cometeu, irmão, foi o quê? Mentira. Ele mentiu, porque tudo começa na mentira. Foi agravado com a hipocrisia dele e da desonestidade. Ele era desonesto. Existe a honestidade e existe a desonestidade. Ananias, porém, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Verso 5. Ele morreu, irmãos. Ele morreu. Na hora. Na hora que o profeta, né, irmão? A hora que Pedro falou para ele, né, irmão? Tudo que ele fez de errado, né? Ele caiu, expirou e morreu. Não sabe a causa secundária de sua morte, mas é certo que o golpe foi dirigido por quem? Pela própria mão de Deus. Uma coisa que vocês têm que saber. Nós sabemos que Satanás mata, rouba e destrói, certo? Mas para ele matar, quem que tem que dar autorização para tirar a vida? Quem que tem que dar autorização? Não é Deus? É Deus que autoriza, irmão, as pessoas morrerem. É Deus que dá a ordem para matar. É Ele que dá a ordem. Se Ele não tiver que tirar a vida, Ele não tira. Mas se Ele tiver que tirar a vida, Ele tira. Então não foi um ato de Pedro, nem dos outros apóstolos, propriamente dito. É provável que eles também ficassem surpreendidos pelo castigo repentino de Deus, né, irmão? E terrível que caiu sobre aquele homem. Se Pedro, da sua vontade, tivesse feito semelhante ação disso, ele teria sido tomado como assassino, sujeito à pena e lei dos romanos. Agora a pergunta, por que Ananias foi punido tão severamente por Deus, irmãos? Por quê? Em primeiro lugar, ele merecia o castigo. Em segundo, foi preciso infundir o coração dos crentes no santo temor, a fim de salvar a igreja nascente dos inimigos dentro do teu grêmio. Foi necessário mostrar ao mundo que a pureza da igreja de Cristo deve ser o quê? Conservada. Ele foi punido severamente, diretamente por Deus. Diretamente, porque ele merecia o castigo. Ele era um hipócrita. Ananias era a vara infrutífera da árvore do evangelho. Da árvore frutífera. Ou seja, o fruto que ele produziu foi cortado fora. Ele não estava dando fruto, então foi cortada. Não é? Não quis seguir, né? Porque é que nem fala. Deus,
ele é o quê? O lavrador. Eu sou a videira verdadeira. Quem fala isso? Jesus. E o meu pai é o lavrador. Toda árvore que não dá fruto é o quê? Ela é cortada. É a vara frutífera da árvore do evangelho. Ela é nociva no jardim cristão. A árvore que exala veneno, no caso dele. E que não tinha parte da árvore da vida, que dá os frutos do Espírito. Ou seja, ele produzia veneno na parte da árvore da vida. E não tinha parte nenhuma com Cristo, que dá os frutos do Espírito. Então ele estava fazendo o quê? As obras da carne. Passada 3 horas, olha aí quem entrou. Safira chegou, não sabendo o que tinha acontecido. E Pedro lhe deu o anseio de se salvar, perguntando se tal hora, tal e tal fora o preço do campo. Ela repetiu a mentira de seu marido, cúmplice dele. Sofreu o mesmo suplício, morreu. Caindo aos pés dos apóstolos, ela expirou. Era igual ao esposo. Tinha a mesma natureza pecaminosa que ele. Sendo cúmplice um do outro, numa mentira desonesta da parte de Deus. Desonesta. Foram desonestos com Deus. Hipocrisia, desonestidade e mentira. Principalmente começando pela mentira, né? Então, difundiu-se um grande temor de toda a igreja. E todos que ouviram este fato, seguiu-se grande atividade entre os crentes, e muitos milagres foram feitos pela mão dos apóstolos, e cada vez aumentava mais o número de homens e mulheres que criam no Senhor. Foi assim que foi crescendo, né, irmão? O povo de Deus, né? Porque, irmão, esses hipócritas aí tem de um monte na terra. Qualquer um vai ouvir a mentira. Qualquer um vai ouvir o trono de Satanás. Qualquer um vai ouvir. É fácil, né, você ver um culto, né? Um culto na internet e achar que a pessoa está pregando a verdade e você sabe que não está. Está contando tanta heresia, e a heresia também é o quê? É uma mentira. Heresia é tudo que você vai pregar fora da Bíblia. É anátema, é mentiroso. Quantos que parar, eu sou cristão. Ai, vai ter escuridão de 3 dias. Ai, vai piorar cada vez mais, né? Ai, vai ter melhora. Vai ter prosperidade de 8 anos de Bolsonaro. Fala assim, pessoal. Ah, vai ter prosperidade, vai ter melhora. Vai ficar tudo bom. Vai ficar do melhor. Mentira. Mentira. Aí eu pergunto para você, quantos pregando heresia? Todo mundo vai ficar na grande tribulação. Todo mundo vai ficar. Todo mundo vai sofrer. Todo mundo. Todo mundo. Até a noiva vai ficar, vai ter que negar a marca da besta. Mentira de Satanás também. É que nem eu falo para vocês. Aí vão desconsiderar que Jesus falou em Apocalipse 10. 3, né, irmão? Versículo 10. O que ele fala assim? Guardaste a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da aflição que virá neste mundo. Você sabe qual que é o maior segredo de você escapar da heresia? Que é uma forma de mentira? Você pegar só as palavras de Jesus, lê-las, meditá-las e pôr no teu coração e colocar em prática. Você não cai em heresia nenhuma. Olha uma forma de se enfrentar a heresia. É você ler as palavras descritas por Jesus Cristo na Bíblia. Você não vai cair na mão do lobo devorador. Você não vai cair na mão do hipócrita. Não é verdade? Então é interessante você saber o quanto que a mentira é um tremendo de um mal na vida. Sabe, irmãos? E o pessoal perece o quê? Por falta de entendimento. Infelizmente, muitos que se dizem Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos isso, não vai valer de nada naquele dia. Sabe o que é interessante, irmãos? Um termo aqui que pergunto para vocês. Qual é o significado da mentira na Bíblia? A mentira na Bíblia, irmãos, ela é identificada sempre como um grave pecado, porque ela é gravíssimo pecado, mas leva a porta de outros. Mas aqueles que mentem deliberadamente, ou seja, mentem com consciência, mentem o tempo todo, são filhos do diabo. Eles são filhos do diabo. E fala, não terão parte na bem-aventurança do Senhor, como está escrito em Apocalipse, versículo 22. Todos os que amam e cometem a mentira.
Mentir, o que significa mentir? A mentira é uma declaração falsa. Mentir significa falsear a verdade, transmitindo uma informação enganosa como se fosse verdadeira. É uma informação enganosa que você vai dar. Não é o que fazem as mídias? Não é o que fazem as pessoas das mídias populosas do mundo? Colocando só medo na pessoa? Só assustando? Só enganando? A marca da besta está sendo feita, na verdade. E o povo não coloca essa verdade na TV. Não fala nada. Infelizmente, a mentira é algo muito comum da humanidade, pois ela faz parte da natureza decaída do homem. Tem muita gente que mente com toda a facilidade que ele tem e até se orgulha da sua capacidade de mentir e enganar as pessoas o tempo todo. Há casos, inclusive, de mentirosos que mentem com tanta naturalidade que eles próprios acabam acreditando na mentira que contam. Mas a Bíblia, irmãos, ela reprova, seja qual for a mentira. Isso porque a mentira nada mais é que uma afronta ao Deus, cuja verdade infinita é um dos seus atributos. O Deus que é inteiramente verdadeiro não pode mentir. Números capítulo 23, versículo 19. Deus jamais mente, irmãos. Números capítulo 23, 29. Vamos ver o que indica. Olha, capítulo 23, versículo 19. Olha o que diz aqui, ó. Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Deus não é falso, não, irmãos. Ele não é mentiroso, não. Ele é verdadeiro o tempo todo. Tito, capítulo 1, versículo... Vamos lá. Tito, capítulo 1, versículo 2. Que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Deus que não mente nos prometeu essa vida antes da criação do mundo. Tudo que provém dele é necessariamente verdadeiro, né? Ele é verdadeiro nas suas promessas, infalível e absolutamente confiável. Hebreus capítulo 10, tudo é passagem bíblica. Né? Hebreus capítulo 10, versículo 3. 23, né? Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Então a mentira, irmãos, ela é o quê? Ela é oposta a Deus, oposta. E a sua santa palavra, que é em si mesma a verdade, que é o quê? A Bíblia. A Bíblia que nós lemos, ela é a nossa verdadeira palavra, que fala toda a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. João capítulo 2, versículo 21 e 27. Deixa eu ver, 1 João... 1 João, capítulo 2, versículo 21 e 27. Portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade. Pelo contrário, é porque a conhecem. Sabe que nunca nenhuma mentira vem da verdade. 27. Mas sobre vocês Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine. Pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. É Ele que ensina a verdade. É Ele que faz você, irmãos, desviar do pecado. O próprio Espírito Santo faz isso. A Bíblia diz que Deus odeia tudo que envolve a mentira. Olha lá Provérbios de novo. Provérbios, capítulo 6, versículo de 16 a 19. Olha só, existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e não pode tolerar. A gente falou isso aí hoje. Olhar orgulhoso, a língua mentirosa, que é o assunto nosso base hoje, né? A língua mentirosa, que mente, né?
mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras, porque não levantarás falso testemunho, né, irmãos? E a pessoa que provoca briga entre amigos. É simplesmente isso. É os versos que Deus fala das 7 coisas que abominam a Deus. E entre elas, 2 envolvem a mentira. 2 envolvem a mentira. Capítulo 12 de Provérbios, versículo 22. O Senhor Deus detesta os mentirosos. Está na Bíblia. Não é eu que estou falando. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Como que se combate a mentira, Denis? Falando a verdade. Só isso. Falando a verdade. Esse pecado você combate falando a verdade. Simplesmente isso. O povo de Deus é chamado a não se envolver a mentira jamais. Por isso, entre os 10 mandamentos, há uma clara reprovação contra a mentira. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Não dirás falso testemunho. Não pode mentir. O que significa que a mentira é um pecado contra Deus e contra o próximo. Por isso, o exemplo do Senhor, os cristãos devem ser caracterizados pela verdade, por detestar a mentira. Efésios capítulo 4, versículo 25. A origem da mentira na Bíblia. Um dos versos mais lembrados sobre a mentira na Bíblia é aquele que diz que o diabo é o pai da mentira. Ele jamais se firmou na verdade, porque não há qualquer verdade nele. Ele profere mentiras, porque como mentiroso, isso lhe é próprio, como em João capítulo 8, versículo 44, que nós já lemos. Então isso significa, irmão, que Satanás foi o primeiro mentiroso. Foi através de uma mentira dele que o primeiro casal foi seduzido a transgredir a lei de Deus. Que a gente falou lá de Adão e Eva. Sim, o primeiro caso da mentira registrado na Bíblia teve justamente Satanás como seu protagonista. Ele disse a Eva que se ela e Adão desobedecessem a Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento, eles se tornariam como Deus e não sofreriam punição qualquer, né, irmãos? E a gente sabe o que aconteceu, né? Em seguida, né? Quem mentiu na Bíblia? Depois da queda, tão logo o homem adotou a mentira como uma das suas características mais íntimas. Caim, a primeira pessoa nascida deste mundo, foi um mentiroso. Inclusive, isso mostra a loucura da mente perversa do pecador, pois Caim não hesitou em tentar mentir a seu próprio Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 9. Mais tarde perguntou o Senhor a Caim: onde está Abel, seu irmão? Aí ele mentiu, tá vendo? Ele mentiu, irmãos. Olha o que ele falou. Eu não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Olha o que ele falou para Deus. Eu não sei, Senhor. Aqui no verso 4, aqui, ó. Gênesis, só você ler a Bíblia. Versículo 9. Pois que ele matou Abel no campo, matou por inveja, né, irmão? A gente sabe disso. Matou por inveja. O que ele fez? Ele mentiu para Deus. Olha o que ele falou aqui, ó. E disse o Senhor a Caim: onde está teu irmão? Ele disse: eu não sei. Não sei. Eu sou o guardador do meu irmão. Aí Deus, que já sabe que quem está mentindo, ele já sabe da consciência dele, ele já sabe antes dele falar a mentira. Aí Deus já sabia da situação. Onde está teu irmão? Deus já sabia da verdade, mas ele falou mentira. Aí que Deus falou aqui para ele: o que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tua terra, que abriu a sua boca para receber de tua mão o sangue do teu irmão. Não adianta você falar mentira. Deus sabe até antes de você falar. Antes de você falar, você já mente. Sabia disso? Você já mente. E Deus, irmão, vou falar uma coisa para vocês. Deus não agrada da mentira. Não agrada de jeito nenhum. Sabe? Inclusive, isso mostra a loucura da mente perversa dele, irmãos. Ele mentiu para Deus, irmãos.
Meu Deus, hein? Depois de Caim, o que não faltou no mundo foram pessoas mentirosas. Por isso a Bíblia realmente registra inúmeros casos de pessoas que mentiram. Isso explica porque o salmista descreve que os ímpios nascem errados desde que nasceram, falando mentiras. Salmo 58, verso 3, irmãos. Irmãos, vocês estão entendendo por que Deus está mandando falar esse assunto? Os maus passam a vida praticando mal. Desde o dia que nascem, só contam mentiras. Os maus, tem gente que nasce, irmão, já com a natureza errada. Já nasce com intenção de fazer maldade um dia. A gente sabe que as crianças são o reino dos céus. Mas, irmãos, as sementes ruins existem, irmãos. Saibam disso. Porque eles nasceram falando mentiras. O homem caído é tão depravado que ele faz da mentira o seu refúgio. E da falsidade o seu esconderijo. Isaías, irmãos, capítulo 28. Olha aí, ó. 28, versículo 15. Vocês dizem, fizemos um acordo com a morte. Já combinamos tudo com o mundo dos mortos. Portanto, quando vier a terrível desgraça, nós não sofreremos nada. Mas vocês estão confiando em mentiras e pensam que a desonestidade os protegerá. Interessante isso, né? Uma pessoa desonesta assim, né, irmãos? A gente sabe que dentro de gente desonesta, a pessoa já é depravada por natureza, né? Pensa que não vai sofrer nada por causa de uma mentira. Vai. Não vai dar a coroa da vida eterna, como está em 22 de Apocalipse. A mentira é tão perigosa, irmão, que até homens piedosos podem ser atraídos por ela. Gente piedosa. Foi assim que Abraão e Isaac mentiram quanto aos seus verdadeiros relacionamentos, ao dizerem que suas esposas eram suas mães. Embora no caso de Abraão, essa afirmação também fosse verdadeira. Gênesis capítulo 20, versículo 1 a 12, não vou ler. 26 ao versículo 7, sabe? A boa notícia é que depois os dois patriarcas repararam seus erros, ou seja, eles se arrependeram daquela mentira praticada, irmãos. Então Jacó, antes de ter tido um encontro com Deus, também foi uma pessoa conhecida por seu engano. Gênesis capítulo 27, versículo 19, né? Capítulo 27, versículo 19. Eu sou Esaú, e seu filho mais velho disse Jacó: já fiz o que o Senhor mandou. Levanta-te, por favor, senta-se, come da carne do animal que cacei e depois me abençoe. Algo assim, né, irmãos? Mas é 17, né? Deixa eu ver. 27. Ah, tá certo aqui. Versículo 19, é esse mesmo. Os filhos mais velhos de Jacó também usaram da mentira como arma para prejudicar José. Gênesis capítulo 37, versículo 31 e 32. Então os irmãos mataram o cabrito e com sangue mancharam a túnica de José. Olha que interessante, a mentirada aí, ó, no meio. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? Você lembra aqueles irmãos que venderam José para o Egito, irmãos? Você lembra? Então, não vendeu ele? Aí, para dizer que ele morreu, né? Fazer que é a mentira que ele morreu, é como está escrito aqui, ó. Eles mataram um cabrito, esses irmãos, mancharam sangue com a túnica de José. Levaram a túnica para o pai e disseram essa mentira. Achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? Olha só que interessante. Que mentira! Que mentira que foi, irmãos? Mas o mesmo José também foi alvo da mentira da mulher de Potifar. Gênesis 39. Geazi, o filho do profeta Eliseu. Olha, Geazi. Você lembra disso aí que ele foi amaldiçoado com a lepra de Naamã? Então, o servo do profeta Eliseu também caiu na mentira e acabou sendo terrivelmente castigado por isso. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 27, 26, 20 a 27. Acho que esse eu posso ler porque é curtinho. Cadê? Reis. Segundo Reis, irmãos. Segundo Reis. Olha aí o castigo que ele recebeu. Capítulo 5, versículo 20 a 27. Olha o que ele recebeu. Geazi, o empregado, né, que é o ajudante lá de Eliseu,
começou a pensar: o meu patrão deixou que Naamã fosse embora sem pagar nada. Ele devia ter aceitado o que o Sírio estava oferecendo. Ou seja, Naamã estava oferecendo para ele. Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que vou correr atrás dele e receber alguma coisa. Então Geazi saiu correndo. Quando Naamã viu que um homem vinha correndo atrás dele, desceu do carro e perguntou: aconteceu alguma coisa? Não, respondeu Geazi. Mas o meu patrão mandou dizer que agora mesmo chegaram 2 membros de um grupo de profetas da região montanhosa de Efraim. Já estava mentindo, ó. Então ele gostaria que o Senhor desse a ele uns 30 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Naamã disse: por favor, leve 60 quilos de prata. E insistiu com ele. Então pôs a prata em 2 sacos, entregou a prata e as 2 mudas de roupas finas. E 2 de seus empregados mandou que eles fossem na frente de Geazi. Quando eles chegaram ao morro onde Eliseu morava, Geazi pegou os 2 sacos e carregou-os para dentro da casa. Depois mandou embora os empregados de Naamã. Olha que interessante. Entrou em casa de novo e foi falar com Eliseu. Este perguntou: onde que você foi? Ele já estava sabendo, viu, irmãos? Ele já estava sabendo da verdade, Eliseu, porque o próprio Deus falou para ele. Eu não fui a lugar nenhum, respondeu Geazi. Mas Eliseu disse: o meu espírito estava com você quando aquele homem desceu do carro para falar com você. Esta não era ocasião para você aceitar dinheiro e roupas, plantações de oliveiras e de uvas, ovelhas e gado, ou empregados e empregadas. Portanto, a doença de Naamã vai pegar em você e seus descendentes e terão para sempre. Quando saiu dali, Geazi tinha pegado a doença e sua pele estava branca como a neve. Ou seja, ele foi castigado pela mentira. Por causa da mentira, ele foi castigado severamente por Deus. Para você ver. O profeta só deu o aviso da doença. Falou para ele: você fez isso? Então agora você vai ficar com a maldição de Naamã. Né? A doença de Naamã agora vai pegar em você e seus descendentes. Isso que eu falo para você, irmão, que Deus, você pode pensar, é uma mentirinha de lá, é uma mentirinha de cá. Não adianta você mentir. A verdade sempre aparece. Sabe aquele ditado popular? A verdade sempre vai aparecer uma hora ou outra. Irmão. Pode não ser hoje, pode um dia nascer, mas no milênio não vai ter mentira. Não vai ter mentira na terra mais. Todo o mistério da terra, vou dar um exemplo para você, vai ser revelado. Os verdadeiros formatos da terra vai ser exposto no milênio. Não vai ter mais engano na terra. Não vai. Não vai. Vai ser Jesus reinando com vara de ferro na terra. Não vai ter engano. Não vai ter morte. Não vai ter violência. Vai ter gente pecando no milênio? Vai. Está na Bíblia. Vai. Vai ter gente ainda pecando, errando. Vai ter punição. Como eu disse numa live aí recentemente. Vai ter. Mas vai ser menos frequentemente isso. Por isso que eu falo para vocês, irmãos, esse mundo é do maligno. Quantas pessoas que caiu na mentira. Até mesmo o apóstolo Pedro, irmãos, acabou mentindo quando não se importou de negar que é um seguidor do Senhor Jesus. Nós estamos falando de exemplos de gente que mentiu. Mateus capítulo 26, versículos 69 e 75. Mas Pedro, irmãos, ele mentiu 3 vezes para negar Cristo. Mas Pedro se arrependeu amargamente e foi restaurado. Um caso clássico de mentira na Bíblia, registrado no Novo Nascimento, é aquele envolvendo a Larissa Fê, que é o assunto do que ele está falando aqui. Os 2 tentaram mentir para os apóstolos e para a igreja, mas acabaram mentindo para o próprio Espírito de Deus. Ambos morreram imediatamente após mentir. Porque eles não falaram nada para os apóstolos, não falou nada para a igreja, mentiu para o próprio Espírito de Deus. Olha que interessante aqui, ó, o fim dos que praticam a mentira. Tem um fim que vai acontecer. Longe de Deus, os homens suprimem a verdade pela injustiça. Preferem a mentira à verdade de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 25.
Romanos, de novo Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 25. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio de suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, do poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ter tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é. Eles sabem quem Deus é. Mas não lhe dão, olha que interessante, não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem a Deus, ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira, e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Ou seja, como fala aqui, por causa da dureza dos seus corações, Deus entrega os pecadores impertinentes aos seus próprios pecados, para que se afundem cada vez mais neles e caiam na operação do engano. Quer continuar no pecado da mentira? Deus permite que a pessoa se afunda no lamaçal do pecado. É assim que nos dias finais da presente era, o mundo, vamos lá para a revelação do fim dos tempos, o mundo conhecerá quem? O anticristo, que será um mentiroso nato. Ele será um especialista em mentir, capaz de protagonizar até mesmo simulacros de milagres, dando ao mundo sinais e prodígios de mentira. Isso já acontece no mundo. Muitos prodígios de mentira já têm sido feitos ao longo da história dessa terra. Muitos sinais e prodígios de mentira já aconteceram. As pessoas iníquas creram no seu engano e serão julgadas por terem rejeitado a verdade para sentirem prazer na iniquidade. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 9 a 12. Em 2 Tessalonicenses, lá no Novo Testamento, capítulo 2, versículo de 9 a 12. Olha o que fala aqui, O perverso chegará com o poder de Satanás, é o anticristo, e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Enganará com todo tipo de maldades que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Não tem segredo isso aí. Enquanto o anticristo não se manifesta, ou seja, ele não é revelado completamente, os muitos falsos profetas têm atuado ao longo de toda a história da igreja, enganando as pessoas com mentiras contra a verdade de Deus. O apóstolo Paulo escreve que isso não é de se espantar, pois essas pessoas são agentes de Satanás, e o próprio Satanás pode se transfigurar em um anjo de luz, para espalhar a sua mentira. Segundo Coríntios, capítulo 2, versículo 14, 13 e 15. Interessante isso, né? Mas Deus, que é perfeitamente santo, justo e verdadeiro, jamais tolerará a mentira. Por isso, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. No grande dia final, os mentirosos serão juntados e lançados para sempre no lago de fogo. Pesado isso aqui, né? Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Olha aí, Mas os covardes, os traidores,
os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, e os que adoram ídolos, e todos os mentirosos. O lugar dessas pessoas é o lago que queima o fogo, e o enxofre que é a segunda morte. A punição. 27. Interessante isso, né? Glórias a Deus, Senhor. 22, versículo 15. Olha aí, ó. Mas fora da cidade santa, quem estão fora da cidade santa? Estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, e os assassinos, e os que adoram ídolos, e os que gostam de mentir por palavras e ações. Pois é, né? Então, contra a mentira, a arma eficaz é o quê? É a verdade que liberta. Irmãos, o maior segredo de você combater a mentira é só uma coisa: falar a verdade, só isso. Esse pecado, irmão, é combatido quando você fala a verdade. Eu não quero dar pausa. Vocês entendem isso? As atitudes vão ser cobradas, irmãos. Não adianta você mentir. Não adianta você viver do engano. Mas a maior arma é o quê? A verdade que liberta. Qual é o nome do nosso canal? A palavra viva e eficaz, verdadeira. Tudo que a gente está falando aqui nos assuntos, das lives, dos podcasts, nós estamos falando com a verdade das Escrituras. É dessa forma que funciona. Maior segredo, combater a mentira, é a verdade. A verdade te liberta. A verdade faz você se aproximar de Deus, de verdade. Agora nós vamos aqui no coração da lição, que é o último assunto que eu deixei aqui no final. Então a mentira, irmão, foi desde o Éden a arma predileta de Satanás para destruir almas humanas e deslustrar a obra de Deus. Deus mesmo afirmou que o diabo é o pai da mentira e mente desde o princípio. A mentira, irmão, é um pecado perigoso. Olha como que é considerado. Pecado perigoso. Porque é fácil de ser praticado, fácil de ser transmitido e difícil de ser anulado em todas as suas consequências. A mentira, em regra geral, nunca aparece como é. Veste-se das roupas da verdade, quase sempre meia-verdade. É o que o inimigo faz. Ele revela suas meia-verdades nas novelas. Ele revela suas meia-verdades, né, como fala, nas mídias. Tem sempre alguma verdade? Tem, mas tem meia mentira também. Tem mentira no meio. Entendeu? Assume ares de religião, faz sincera, tenta aparentar cores, aspectos saudáveis, tentadores, brilhantes, atraentes. Se não fosse o olhar divino que o revelou, quem poderia ter conhecido o ato tão bonito, tão espontâneo, tão generoso, tão crente do infeliz casal Ananias e esposa? Uma deslavada e cruel mentira. Hein? Perante os homens, ficariam muito sendo benfeitores, beneméritos e dignos, irmãos ofertantes. A mentira nunca anda só. Ela junta ao seu lado a hipocrisia, a infidelidade, aí ó, como que vai indo para outros pecados, o incorúrio, o interesse mesquinho, o personalismo, quase toda a casta de demônios. Quase tudo, qualquer tipo de casta de demônios. Porque mentira é um pecado perigoso e porta para vários outros pecados. A mentira hoje no mundo e no Brasil ainda solta. Anda solta no Brasil e no mundo. Olha que interessante aí, ó. Presta atenção, você confia no seu governador? Confia naquele outro que lá gosta de colocar quarentena? Confia naquele outro lá? Mente governantes e governados. Clero e povo. Igrejas e seitas. Placa de igreja também tem gente que mente demais da conta também. Homens e mulheres, grandes e pequenos. Mentem tribunos. Mentem púlpitos. Mente a imprensa. Mente tribunais. Mente juízes. Falseiam a verdade os que compram e os que vendem. Tudo por dinheiro. A mentira dança nas receitas médicas, meu amigo, e nas poções das farmácias. Quanta mentira! Governante mente, clero e povo mente,
igrejas e seitas mentem, homens e mulheres mentem, grandes e pequenos, mente os tribunais, mente os púlpitos, mente a imprensa, que quer dizer, televisão, mente os tribunais, mente os juízes, falseiam a verdade. É o que acontece no dia de hoje aí, ó. Por que Deus mandou para esse assunto? Deus sabe por quê. Como que você vai herdar a coroa da vida eterna se você gosta de viver na mentira? Como? Como que você vai ser arrebatado, arrebatada? Como que você vai ser salvo? Na mentira? Abre o teu olho, larga de mentir, vá para a verdade, vá para a palavra de Deus, ora, busca o mistério verdadeiro de Deus, quem vai te revelar, como revelou para mim. Ela costuma deitar-se com políticos, levantar-se com mestres da religião. Isso aí é mentira, irmão. Dentro da própria família, crente, quantos hábitos que são mentiras. Pais que mentem, mães que mentem, filhos que mentem, irmãos que mentem. E a vida social? Crentes que adotam as regras sinuosas do mundo, sonegam impostos ao fisco, dão idades falsas nos cartórios. Tem isso também. Por que todo mundo faz isso? É a mentira oculta, a mentira ostensiva, a mentira dissimulada. As verdades, irmão, que há crentes de nome, é claro, que se negam a contribuir com a igreja, se negam para contribuir com a palavra de Deus, na verdade, né, irmãos? Proporcionalmente aos recursos que tem. Aí fala, alega pobreza, falta de meios. Irmãos, viva a vida em resgate de muitos. Da cesta. Ajuda o pobre, ajuda o necessitado. Faça a vontade de Deus. E as mentiras de brinquedo, as mentiras convencionais, as mentiras libertadoras, as dificuldades momentâneas, as mentiras de narrar os fatos. Eu queria falar para você, eu não fico ouvindo mídia não. Toda hora mente, eu percebo a mentira, a gente sente algo estranho. A gente vê as notícias, a Globo satânica dos esgotos, todo mundo sabe, né, irmão? A rede de esgoto, eu chamo rede de esgoto. Essa aí não oculta nada de Satanás, não oculta nada da mentira de Satanás. Agora, a outra mídia lá, coloca a religiosidade no meio de falsas profecias, no meio de falsas conversas, no meio das conversas e mentiras convencionais, enganando a muitos. As novelas que você assiste, os filmes que você assiste em Hollywood, você imagina a mentira deslavada que eles inventam. Tudo CGI, tudo montagem. É mentira, não é de verdade. As tramas, tudo, mentira. Vocês entendem isso? O homem nunca pisou o pé na lua. Aleluia, do santo nome, nunca pisou o pé na lua. Vocês sabiam disso? Vocês são caídos. Vocês são caídos na mentirada de Satanás o tempo todo. Nunca um homem pisou os pés na lua. Deus falou para mim esses dias. A lua está em cima da terra. O sol está acima da terra. Falei no começo. Em cima do domo. Em cima do firmamento. E o pessoal cai na mentira. Engraçado isso, né? É, irmão. A libertadora de dificuldades momentâneas. A mentira de narrar os fatos. Tudo mentira, irmãos. Os acréscimos da verdade. Os exageros dos juízos entre coisas e pessoas. As mentirinhas. E a mentira dentro dos templos, quando os lábios cantam e os olhos se fecham e ouvem-se a lição da Escritura e dão a oferta, mas o coração está longe de Deus. Não estou nem aí com Deus. Não oferta o seu tempo aí, por exemplo, de servir a Deus na oração, do fervor, de buscar seu arrependimento, mas mentir você mente. Não há dúvida se Pedro tivesse que percorrer hoje na nossa terra, nossos lares, nossas igrejas, nossas casas de negócio, e usar do mesmo rigor que teve que submeter a Ananias, não há dúvidas. Repetimos com arrepio e temor. Poucos escapariam. Agora eu pergunto para você. Para você, irmão. Você pode enfrentar o olhar reto de Deus sem medo do juízo infalível dele? Você por acaso olharia nos olhos de Deus sem ter medo do juízo infalível dele? O Senhor compadece de mim, pecador. Põe em mim um espírito reto e um coração puro. Santifica os meus lábios e não deixes, meu Deus, que eu fale a mentira, seja qual for. E como for, por vontade minha ou por fraqueza.
Irmãos, eu farei só algumas verdades no comecinho aqui. Algumas revelações. Tem muita informação desencontrada. Que você pesquisar, você vai descobrir muito falso profeta que existe por aí. Muito que fala mentira. Muita questão dessa ciência que estragou a vida de muita gente. Lá na Bíblia fala da ciência falsa. Tudo que você acha que você aprendeu na escola, você acha que foi verdadeiro tudo. Mas tem muita mentira no meio da verdade. Pois é. Mas vai caber a você a descobrir essas verdades. Agora vem a 3, a última de todas da lição desse estudo. A prática. Então vamos dar 5 dicas. 5 dicas sobre a prática. Vamos lá. Quando a causa de Deus vai bem, existe um ser que se sente mal. É o adversário das almas. Ele tenta por todos os modos derrotar a causa santa. Ananias foi adversário, foi vítima desse adversário. Por causa da mentira. Por causa da hipocrisia. Por causa da desonestidade dele. Segundo, o pecado arrasta sempre seus adeptos à ruína. É essa paga que dá a sua gente. O pecado sempre vai arrastar as pessoas à ruína. Esse pecado chamado mentira vai levar sempre à sua ruína. 3. O pecado da mentira, irmãos, Deus não exige nada de seus filhos. Ele só quer o amor de cada um, porque para quem ama os mandamentos, nunca são custosos os 10 mandamentos. Você quer andar com Deus? Então não mente. Anda no amor. Segue os 10 mandamentos. Segue a doutrina que está escrito na palavra de Deus. 4. O pecado de Ananias e sua mulher foi um monte de pecados. Ou seja, eles foram afundando em pecados. Por exemplo, primeira, pretensa ansiedade. Segundo, a ambição no coração deles. Terceiro, sacrilégio. O quarto, a cobiça. O 5, a falsidade. 6, hipocrisia, como o próprio pecado por inferno. Ou seja, eles pecaram nos 6 aspectos desses pecados. 5, a verdadeira oferta nasce no amor cristão. A falsa do egoísmo. Você anda com Deus, você tem amor à palavra dele. Se você anda na falsidade, você é egoísta. Teria Ananias lutado antes de ceder à tentação? Teria? Parece que não. Ele agiu com fria serenidade de planejar a mentira e incluir a sua mulher no plano maligno. Para terminar, irmão, tudo isso que ele explicou. Irmãos, como está seu trato com a mentira? Você está andando na verdade? Você está guardando a palavra de Deus? Você está meditando com a verdade das Escrituras dia e noite? Você está procurando andar certo com a tua família? Hein? Você está sempre falando a verdade com a tua mãe? Você está sempre falando a verdade com o teu irmão, com a tua irmã? Você não está escondendo nada de Deus, não? Você não está enganando? O importante, fale a verdade, porque a verdade te libertará. Esse mal chamado mentira vai levar muitas pessoas para a ruína, no lago de fogo que arde como enxofre. Está vindo uma grande mentira aí. Uma nova tecnologia. Para terminar, faz esse assunto aqui. Uma nova tecnologia. Bill Gates, que laboratórios desenvolveram para aparentemente curar o coronavírus, que também é uma falácia de Satanás. Grande parte do que fala é mentira. Aí você pensa e você associa. Eles já obrigaram, em todos os comércios, todos os estabelecimentos, o uso obrigatório da máscara. E isso é uma ilusão profética de 13 de Apocalipse, aonde fala que você não pode comprar, não pode vender, porém, ainda não é a marca da besta. Fica tranquilo, a máscara é removível, porque ela não é a marca da besta. Ai meu Deus, eu estou preocupado. Não precisa se preocupar. Ainda não é a marca da besta. Presta atenção. A marca da besta, ela vai ser algo que vai ser injetado no homem. Pode ser por adesivo, poderá ser por injeção, poderá ser, não sei de que forma que vai ser. Porque nós, noiva de Cristo, não, eu falo com absoluta verdade do coração, nós não estaremos mais aqui no mundo. Nós não estaremos mais aqui na terra, porque o arrebatamento vai ter acontecido.
E Deus vai levar o justo para onde? Até seu trono. Aonde você vai saber a tua intensidade de galardão que você vai receber. E depois você vai para as bodas de ouro do Cordeiro. De uma verdadeira festa de Deus, por você ter guardado a palavra dele. Enquanto isso, o povo vai estar aí quebrando a cara na grande tribulação. Se entregando verdadeiramente para Deus através da tortura, da perseguição, da tortura e da morte na guilhotina. O que é a guilhotina deles? A guilhotina, antigamente, que nem os franceses, vale dizer os franceses, eles puniam as pessoas com a foice, parece uma navalha, sabe? Aí a pessoa colocava o pescoço, né, debaixo dessa navalha, e ela caía e cortava o pescoço. Para vocês saberem uma verdade, Barack Obama comprou 150 milhões de guilhotinas no mundo inteiro. Isso vai acontecer quando? Na grande tribulação. Vai degolá-los pelo testemunho de Jesus, mas farão parte do milênio. Eu não quero estar aqui, sendo que nem um santo da grande tribulação, tendo que negar a marca. Eu não quero estar aqui. Mas você quer estar? Para de mentir. Para de mentir. A mentira leva para portas de pecados. A única verdade é Jesus Cristo. Jesus vai vir tirar um povo justo, verdadeiro, que se conservou na palavra dele, que guardou a verdade, que guardou azeite na tua vasilha. Glória ao teu santo nome. A marca da besta é só mais uma tecnologia. Que mentira, né? Essa marca, irmãos, você colocar ela, você vai poder comprar? Vai poder comprar. Vai poder vender? Vai poder vender. Que nem eles começam a fazer atualmente com a máscara. Fazendo com a marca da besta. Agora, se você não tiver, você não pode comprar, você não pode vender. Irmãos, o anticristo vai ser um cara duríssimo, ruim, sabe, maldoso. E o que ele vai fazer com as pessoas que não adoram a besta? Vai matá-las. Vai torturá-las. Vai matar. Vocês entendem isso? Pensa você vai ter que dar que nem Jesus Cristo. Sacrifício pelo amor de Deus e de Jesus. Pelo amor e o seu sangue derramado vai ser sua salvação. Ou seja, negar a marca. A única coisa que você vai ter que se afirmar na grande tribulação não é pegar o evangelho. É você converter e você negar a marca. Sabe? Porque quem aceitar a marca da besta está condenado para toda a eternidade. A Bíblia fala que o fogo do seu tormento vai ser para sempre. O fogo do seu tormento não cessará. Será para toda a eternidade. E fará parte, por exemplo, da ira de Deus. Fará parte do derramamento da ira de Deus, de suas taças. Então saiba, não mente não. Fale a verdade, e a verdade te libertará. É esse o estudo, irmãos. Irmãos, o assunto foi meio extenso um pouco, mas eu espero que vocês saibam que a gente não pode mentir, irmãos. A gente não pode ser hipócrita. A gente não pode ser mentiroso. A gente tem que andar na verdade, irmãos. E ela vai te libertar. Anda nas Escrituras. Não negue jamais a presença de Deus. E então, Deus vai fazer um renovo na tua vida espiritual. Tá bom? É importante, irmãos, você andar com justiça e retidão. Tá bom? Deus abençoe a todos, irmãos. Esse é o estudo. Fale sempre a verdade. Não mente não, irmãos. Seja sincero no teu coração. Entrega para Jesus, porque Ele é a verdade. Ele vai te livrar da aflição que virá neste mundo. Tá bom? Deus que abençoe a todos, irmãos. Fique com a paz de Deus. E até o próximo estudo da palavra viva e eficaz e verdadeira, irmãos. Fui.